As células são as menores unidades de vida de um organismo. Todas as células têm três coisas em comum. Não importa o tipo de célula que são, todas as células têm a membrana celular, o que separa o interior da célula do ambiente exterior. Citoplasma, que é um material gelatinoso, e DNA, que é um material genético da célula. Existem duas categorias de células. A primeira categoria são as células eucarióticas. Elas têm organelos, que incluem o núcleo, e outras partes especiais. As células eucarióticas são células mais avançadas e complexas, sendo encontradas em plantas e animais. A segunda categoria são células procarióticas. Elas não têm um núcleo ou organelos envolvidos por membrana. Elas apresentam material genético, mas que não estão contidos dentro de um núcleo. As células procarióticas são sempre organismos unicelulares, tais como bactérias. Então, o que são organelas? Organelas significa pequeno órgão. Organelos são as partes específicas de uma célula que têm tarefas exclusivas para executar. Vamos começar com o núcleo, o centro de controle da célula. O núcleo contém DNA, ou material genético. DNA dita o que a célula vai fazer e como ela vai fazer. Cromatina é um emaranhado onde o DNA se encontra espalhado, encontrado no interior da membrana nuclear. Quando uma célula está preparada para dividir, DNA condensa em estruturas conhecidas como cromossomos. O núcleo também contém um núcleo, que é uma estrutura onde os ribossomas são feitos. Depois dos ribossomos, deixaremos o núcleo. Eles terão a importante tarefa de sintetizar ou fazer proteínas, do lado de fora do núcleo. Os ribossomos e o resto de organelas flutuam no citoplasma, que é a substância gelatinosa. Ribossomos podem passear livremente dentro do citoplasma ou anexar ao retículo endoplasmático, às vezes abreviado como Re. Existem dois tipos de Re. Re áspero, que tem ribossomos colados a ele, e Re macio, que não tem ribossomos ligados a ele. O retículo endoplasmático possui uma membrana fechada que permite o transporte de materiais, tal como proteínas sintetizadas pelos ribossomos. As proteínas e outros materiais emergem do retículo endoplasmático em pequenas vesículas onde o aparelho de Golgi, às vezes chamado de complexo de Golgi, as recebe. As proteínas movem-se dentro do aparelho de Golgi, onde elas são personalizadas em forma que a célula pode usar. O aparelho de Golgi faz isso ao dobrar as proteínas em formas utilizáveis, ou adicionando outros materiais, tais como lipídios ou carboidratos. Váculos são as estruturas em forma de saco, que armazenam materiais diferentes. Aqui nesta célula vegetal, o váculo central armazena água, voltando à célula animal. Você vai ver os organelos chamados limossoma. Os limossomas são os coletores de lixo que levam as partes de células danificadas ou desgastadas. Eles estão cheios de enzimas que quebram esses restos celulares. A mitocondria é um organelo onde se obtém energia para as células tanto animais como vegetais. Durante um processo chamado respiração celular, as mitocondrias fazem as moléculas de ATP que fornecem a energia para todas as atividades da célula. As células que precisam de mais energia têm mais mitocondria. Enquanto isso, a célula mantém a sua forma através de um citoesqueleto. O citoesqueleto inclui os microfilamentos filiformes, que são feitos de proteína, e os microtúbulos, que são os tubos finos e ocos. Alguns organismos, tais como plantas, que são fotoautotróficas, o que significa que captam a luz solar para produzir energia, possuem células com um organelo denominado de cloroplasto. O cloroplasto é onde acontece a fotossíntese. É verde porque tem um pigmento verde, chamado clorofila. As células vegetais também têm uma parede celular em forma de membranas celulares, de forma de apoiar e proteger a célula da planta. As células animais não têm uma parede celular. Existem muitas outras estruturas únicas que têm apenas algumas células. Aqui estão apenas alguns. Nos seres humanos, por exemplo, o trato respiratório é revestido com células que têm cílios. Estes são semelhantes a pelos microscópicos, que podem se mover em ondas. Esse recurso ajuda a capturar partículas inaladas no ar e expulsá-los quando tossir. Outra característica de algumas células é flagelos. Algumas bactérias possuem flagelos. Um flagelo é como uma pequena cauda que pode ajudar no movimento de células.
A única célula humana que possui um flagelo é o espermatozoide. Em resumo, lembre-se, as células eucarióticas são células vegetais e animais, com um núcleo e organelos envolvidos por membrana, enquanto as células procarióticas são organismos unicelulares sem essas coisas. Todas as células têm a membrana celular, citoplasma e material genético. E mesmo que apenas as células vegetais tenham cloroplastos, ambas as células vegetais e animais têm mitocondrias.